Olá, muito bem-vindo você que nos acompanha no canal São Jerônimo. O texto sobre o qual vamos refletir hoje é Mateus 1, até o versículo 16, depois do 18 ao 23. Trata-se da genealogia e nascimento de Jesus. A propósito da festividade da Natividade de Maria, proponho refletir sobre o nascimento de Maria nos evangelhos apócrifos e o nascimento de Jesus na genealogia de Mateus. A genealogia apresenta a origem de uma pessoa, de onde ela veio, quais são seus parentes. Genealogia é uma palavra que no plural da língua hebraica é toledut, que pode ser traduzida por descendente, ou a história de, entendido também como descendência. O livro do Gênesis é uma tentativa de explicar as origens de Israel a partir da criação do céu e da terra. Por isso, Gênesis 1 e 2 falam da genealogia do céu e da terra. E também da genealogia dos pais e mães na fé do povo judeu, isto é, os patriarcas e matriarcas, Abraão, Sara, Isaac e Jacó. Genealogia é, portanto, uma rede de fios que associam as descendências às pessoas importantes. Foi esse o caso de Abraão, que está na origem do povo judeu no Primeiro Testamento, e também na origem de Jesus no Segundo Testamento. Nas genealogias, Abraão é o ponto de partida para unificar judeus de um lado, cristãos do outro, parentes e povos, próximos e distantes, em várias ramificações genealógicas. Mateus, por ser o mais judeu dos evangelistas, não podiam deixar de apresentar para sua comunidade a origem judaica de Jesus, o Messias que eles esperavam, a partir da genealogia. O que, portanto, nos chama a atenção na genealogia de Jesus é a presença de algumas mulheres, como Raab, a mulher prostituída no livro de Josué, Ruth, a bisavó de Davi, Bertsabé, a mãe de Salomão, e Maria, que segundo esta genealogia diz da qual nasceu Jesus. Maria, portanto, desconcerta a lógica masculina da genealogia judaica. O texto também relata o nascimento de Jesus por obra do Espírito Santo. Gostaria, no entanto, de apresentar para você a tradição apócrifa sobre o nascimento de Maria, visto que esta passagem de Mateus é lida na festa do nascimento ou da natividade de Maria. Começaria dizendo que a igreja, nos primeiros 3 séculos do cristianismo, não estava preocupada com o papel de Maria na devoção e na teologia. O foco estava na devoção aos mártires, aos santos, que, segundo a fé, estavam junto de Deus na glória eterna. Estes recebiam a honra do culto. Maria, por não ser mártir, não recebia essa honraria e não era venerada de maneira formal. Daí a festa da Natividade. Quer saber por quê? Vamos lá. A festa do nascimento de Maria tem sua origem em Jerusalém, onde se encontra a casa que, segundo a tradição, é o lugar do seu nascimento. Vocês podem ver aí. A escolha do dia 8 de setembro recorda a dedicação de uma igreja, essa que está construída aí ao lado, neste local, como tradição da casa de Joaquim e Ana, e onde poderia ter nascido, então, Maria. Ainda que se diz que Maria nasceu, na verdade, em Nazaré. Foi o Papa Sérgio I, de ano 687 a 701, no século VII, portanto, que impôs a festa da Natividade de Maria para o Império Romano, também do Ocidente, em Roma, já que ele era já celebrado no Oriente. E a associou à dormição, ou à morte de Maria. Aquela, Maria morreu, não morreu, dormiu ou não, é a festa da Assunção, que passou a ser chamada então Festa da Assunção no 15 de agosto. Assim, a festa da dormição no lado oriental do Império Romano passou a ter ligação com o dia do nascimento de Maria, isto é, dia de sua morte. Olha que interessante. Esse fato, então, uniu a festa ao culto dos mártires, e a questão estaria
resolvida. A literatura apócrifa sobre Maria, aquela que não foi considerada inspirada pela Igreja, foi a responsável para fortalecer o culto a Maria. Mais de uma dezena de apócrifos marianos contam sua história. O proto-evangelho de Tiago, né? Esse proto-evangelho de Tiago é o mais antigo escrito sobre Maria. Os capítulos 1 ao 21 são do segundo século, bem como outros capítulos, tendo sua redação final no século IV. Sua influência foi grande nos apócrifos posteriores, bem como nos dogmas e devoções marianas. Lembro que é nesses séculos que começa a Igreja a definir o papel de Maria na Igreja. Esse apócrifo, proto-evangelho de Tiago, foi atribuído a Tiago Menor, considerado irmão do Senhor ou de Jesus, por ser, segundo a tradição, o filho do primeiro casamento de José. Tiago foi bispo em Jerusalém, e foi polêmico. Ele era contra Roma. Seu autor, no entanto, seria um helenista conservador do Egito, e que se propõe a escrever um tratado hagiográfico ou biográfico sobre o nascimento de Maria Santíssima de Deus e sempre virgem. Ele utilizou muitos elementos do evangelho da infância de Mateus e de Lucas para falar de Maria e de sua relação com Jesus. Para a tradição do evangelho apócrifo de Tiago, Joaquim, esposo de Maria, de Ana, e pai de Maria, era justo e rico, e também idoso, pode ver aí na imagem. Ele foi ao templo fazer a sua oferta, a qual foi rejeitada pelo sacerdote judeu, que lhe disse: Rubem, não toca a ti oferecer primeiramente as tuas ofertas, porque não tiveste descendência para Israel. Olha como era importante a descendência genealógica. O que aconteceu? Joaquim então foi para o deserto e jejuou 40 dias, esperando ser recompensado como fora Abraão. Ana, no entanto, chorava e lamentava, dizendo a Deus que ela não podia ser comparada com a natureza, animais, terra e aves, pois esses são fecundos e ela não. Um anjo então de Deus, anjo que é a presença mesmo de Deus, lhe apareceu e lhe prometeu fecundidade, que seria conhecida em toda a terra. A menina dela nasceria, que seria Maria. Um anjo também apareceu a Joaquim, que estava na montanha, e lhe pediu para voltar, pois Ana havia concebido. Ana deu à luz a uma menina e lhe pôs o nome de Maria, dizendo: neste dia foi magnificada minha alma. Olha o magnífico de Maria depois, interessante. Maria é um nome que significa a amada de Deus, Miriam. Quando Maria completou um ano, né, Joaquim fez uma grande festa para ela e chamou os sacerdotes, os sumos sacerdotes, para a abençoarem. Ana fez também um santuário no seu quarto. A historiografia de Maria continua contando o seu tempo de consagração no Templo de Jerusalém, o seu casamento com José e o nascimento de Jesus. Outro apócrifo, Livro da Natividade de Maria, do século também IV e V, afirma que Maria nasceu, por sua vez, em Nazaré, daí Maria de Nazaré, era nazarena por parte de pai e belamita de Belém por parte de mãe. Sua família era de descendência da realeza de Davi. A catequese popular apócrifa sobre o nascimento e genealogia de Jesus colocou Maria em posição de destaque na fé cristã e na história de Israel. A Igreja, ao longo do século, aceitou esses textos marianos, fazendo uso deles para o seu interesse de poder na história. No entanto, o poder de Maria na tradição popular é outro, é o de ligar com a nossa origem divina, sendo ela a mãe de Deus e nossa mãe. Maria nasceu para ser mãe de Jesus. Em Jesus, nascemos filhos e filhas de Deus. Ela sempre será recordada como bem-aventurada. Nós somos chamados a sermos bem-aventurados, isto é, estar sempre em marcha, a caminho do eterno, na eternidade do tempo que não passa. Alegremo-nos, nasceu a mãe do Salvador. A esperança renasce em tempos difíceis para nós. Um abraço, não deixe de compartilhar
com quem você gosta ou com quem você julgar foi útil. Um abração, fique com Deus, até a próxima.